Depois de 2 semanas sem vídeo, eu voltei com uma proposta diferente. Eu quero compartilhar com vocês quais foram as minhas 5 melhores leituras no primeiro semestre de 2026. Eu vi essa proposta no canal da Agnieszka Meurer, se não me engano é esse o nome dela, eu confundo. Ela falou das 5 leituras que foram as preferidas dela no primeiro semestre. Eu achei interessante a ideia e decidi trazer para cá. Então hoje eu vou estar compartilhando com vocês os 5 livros que eu mais gostei de ler no primeiro semestre do ano. Bom, eu até pensei em fazer algumas menções honrosas de outros livros que poderiam ter entrado nessa lista e por um motivo ou outro acabaram não entrando. Mas eu percebi que eu ia ficar muito tempo falando de livros que não eram o tema do vídeo. Então, para fazer uma justiça social, em vez de fazer menções honrosas, nas próximas semanas eu vou fazer resenhas específicas para cada um dos livros que eu gostei de ler e que não entraram nesse vídeo. Então aguarde que você vai ter resenhas de outros livros que não estão citados aqui. Dessa forma eu posso ser um pouco mais direto e ir direto para o top 5. O primeiro livro da lista é de um brasileiro, Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Para quem já conhece a escrita do Lima Barreto, não deve ser uma surpresa ver eu elogiando aqui, porque eu gostei demais desse livro. Foi, de fato, uma surpresa para mim, porque eu não esperava gostar tanto. É um livro simples, não é um livro muito longo, é um livro do começo do século passado. E o Lima Barreto ele apresenta o Policarpo, que é um grande nacionalista, ele é um grande admirador das belezas do Brasil, a ponto de ser avesso a qualquer coisa que viesse do estrangeiro. Chega num ponto do livro onde o Policarpo ele decide escrever uma carta defendendo que abolissem o português, que é uma língua estrangeira, e passasse a se falar apenas o tupi. Então é muito interessante ver, quase como um Don Quixote brasileiro, com umas empreitadas malucas com relação a esse amor à pátria dele. E esse amor à pátria meio que acaba levando ele a uma determinada perdição, para não dar outros spoilers do livro. Eu gostei muito do livro, eu ri um bocado de várias situações que acontecem no decorrer da história, e é por isso que ele está aqui. O segundo livro da nossa lista, também de um brasileiro, mestre Jorge Amado, Capitães da Areia. É uma leitura que eu posterguei há muito tempo, já tinha algum tempo que eu deveria ter lido, mas esse ano eu decidi não postergar mais. Peguei o Capitães da Areia para ler. E o Jorge Amado ele acompanha um grupo de garotos, meninos que moram nas ruas da Bahia e que vivem uma série de situações degradantes. Então eles têm contato com prostituição, com roubo, com doenças. E o Jorge Amado vai fazendo dessas figuras. Primeiro ele apresenta reportagens de como a cidade vê eles enquanto delinquentes, enquanto vagabundos, e depois ele vai tornando essas figuras cada vez mais humanas e se aprofundando nas histórias de cada um desses personagens. A narrativa vai crescendo, você vai se apegando. Ele de fato te transporta para a vida e para o cotidiano daquelas crianças. Então é maravilhoso. E aí você vai vendo o desfecho da história de cada um. Uma mais triste do que a outra, mas outras menos. E é muito interessante, recomendo muito, Jorge Amado, Capitães da Areia. Para abrir o nosso pódio, nós entramos agora em autores que eu já tenho vídeo aqui no canal falando deles. Seja porque eu já tinha lido antes outras obras, porque eu já gostava, ou por outros motivos, então eu já falei. Então nós vamos entrar no pódio, que são 3 livros fenomenais que eu gostei muito de ter lido esse ano. O primeiro deles, o terceiro lugar, não é um livro brasileiro, primeiro da lista que não é brasileiro, mas também é latino-americano. Gabo, meu xará, Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Já tem resenha do 100 Anos de Solidão aqui no canal, então se você quiser ver eu falando com mais clareza do livro, procura aqui no canal, nós já temos o comentário. Mas é um livro maravilhoso, é o expoente do realismo mágico, da fantasia latino-americana, onde o cotidiano e o fantástico se misturam sem nenhuma surpresa para os personagens do itinerário do livro. E é uma história que acompanha os Buendia, uma família que acaba amaldiçoada num ciclo interminável de solidão e repetições e nomes que
que se repetem e pessoas que se parecem com seus ancestrais, e essa história recomeça e o tempo vai ficando cíclico e você vai ficando preso naquilo. É uma narrativa um pouco sumária, né? Então ele vai escrevendo através de sumário narrativo. Às vezes ele se aprofunda numa cena ou outra, mas a história vai caminhando e à medida que o livro vai andando, o tempo vai passando mais rápido. E isso é citado pelo próprio narrador no meio da escrita, de como o tempo vai passando mais rápido para os próprios personagens. Não é à toa que o Gabo ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É fenomenal a maneira de escrever dele. E esse livro talvez seja o melhor livro da carreira dele. Então eu recomendo muito que você leia 100 Anos de Solidão. Agora nós entramos para a medalha de prata. Muito de literatura de língua inglesa, fiz minha pós-graduação em literatura de língua inglesa, mas os autores que mais me atraem são do Reino Unido. Só que nós temos exceções. Uma delas é o H.P. Lovecraft, que é americano, é o meu escritor de terror preferido, mas não é dele que eu quero falar aqui, porque nós temos uma outra exceção, outro autor americano que eu gosto um bocado, que é o Isaac Asimov. Já falei dele aqui. O vídeo mais recente do canal antes desse é a respeito do Asimov, do Tolkien, mas esse vídeo eu gostaria de falar do quão prazerosa foi a leitura da trilogia Fundação. Aqui eu estou apresentando como um livro só, porque eu li na versão volume único, que é essa edição antiga dos anos 70, que eu comprei num sebo. Bom, esse livro aqui novo ele tá um pouco caro, por isso eu comprei num sebo e eu não acho essa tradução antiga ruim, tá? Bom, na trilogia Fundação, Asimov joga a humanidade a muitos milênios de distância da nossa realidade e muito tempo se passou, a humanidade já povoou a galáxia e o Império Galáctico ele está em decadência, então é uma humanidade que não se lembra mais de onde veio, então o planeta Terra é uma lembrança esquecida. E existe um império galáctico gigantesco que se estende de uma ponta a outra da galáxia. E esse império começa a entrar em declínio. E tem um cientista que é chamado Hari Seldon. Ele é ao mesmo tempo um historiador, um matemático e um psicólogo. E ele cria um ramo da matemática e da estatística que se chama, agora me fugiu o nome, psicohistória. É um ramo que junta essas três áreas, a psicologia de massas, a matemática e a estatística e a história. E através disso ele consegue avaliar o comportamento de massas. E a partir disso ele consegue prever o futuro. Ele não consegue prever o futuro do que uma pessoa, um indivíduo vai decidir, mas ele consegue prever o futuro com base no comportamento de milhões e milhões de indivíduos. E como o império tem muitas pessoas, ele percebe que esse império ele vai eclodir, ele vai acabar. O Asimov teve a ideia para escrever a Fundação quando ele leu aquele livro Declínio e Queda do Império Romano. E com base no Império Romano ele cria esse Império Galáctico e destrói esse Império Galáctico. E a trilogia Fundação são 3 livros, depois vão ter outros livros que vão se passar antes, que vão se passar depois. Eu ainda não li, mas eu pretendo ler para trazer aqui para vocês. E os 3 primeiros livros, né, que é a trilogia original, o primeiro se chama Fundação, o segundo se chama Fundação e o Império, e o terceiro se chama Segunda Fundação. Vai mostrar milênios à frente dessa previsão do Seldon, e como que esse império acaba e o que acontece depois que ele acaba, né? A Fundação é uma instituição, a princípio científica e posteriormente você descobre que política, para reerguer o império. Basicamente é isso. E é maravilhoso. O Asimov ele vai pulando, principalmente no primeiro livro. A cada capítulo que você vai passando, os personagens morrem. Ele pula milênios, séculos para frente e mudam os personagens. E a única pessoa que fica é o Hari Seldon, que também já morreu. Mas ele projeta vídeos dele no futuro, porque ele prevê todos os declínios, todos os problemas, todas as crises que a Fundação vai encontrar, esse plano dele de restauração e para manter o conhecimento do Império. Ele estabelece essa fundação científica e ele grava vídeos porque ele sabe quais os problemas que a Fundação vai encontrar daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos. Ele vai prevendo o que vai acontecer e grava vídeos, hologramas dele.
e envia para o futuro. Então as pessoas vão fazendo o que ele manda ao longo de milênios, mesmo ele já tendo morrido. E aí os personagens vão se renovando, não é um romance tradicional. A partir do segundo livro a gente passa a ter personagens um pouco mais fixos, não é um romance tradicional. Mas é muito, muito interessante. Eu acredito que Fundação mereça ter o seu vídeo próprio aqui no canal. Em breve eu vou fazer um vídeo só para falar da Fundação e mais vídeos para falar do Asimov. Atualmente eu estou lendo a trilogia dos robôs. Eu já li as Cavernas de Aço. Estou lendo agora o Sol Desvelado, que é a trilogia dos robôs que ele vai fazer também, que vai se interligar com o Eu, Robô, que é outro livro do Asimov, de contos que eu também já li. E com outros livros, todos eles se interligam e contam uma história só. Então Fundação é basicamente o último estágio desse mundo do Asimov. Muito tempo depois, até os robôs já foram extintos. Eu ainda não sei o porquê que os robôs foram extintos. Então é esse futurístico, esse romance futurístico onde até os robôs já foram extintos e a humanidade está em declínio, e ele vai trabalhando essa genialidade do Hari Seldon, que através de história, matemática e psicologia ele consegue prever o comportamento de milhões de pessoas ao longo de milênios. E o pior, depois no segundo livro acontece uma coisa que ele não preveu. Existe um comportamento de um único indivíduo e ele consegue prever o futuro com base no comportamento de massas. E quando existe um único indivíduo que sai dessa linha, as coisas ficam extremamente interessantes, que é o meu personagem preferido de toda a obra, que entra no segundo capítulo, é o Mulo. Ele é um mutante. E, assim, não vou dar mais spoilers. Eu, infelizmente, tomei o spoiler a respeito da identidade desse personagem, estragou um pouco a minha experiência do segundo livro, por mais que eu não seja uma pessoa que se importe muito com spoilers. Enfim, leia Trilogia Fundação do Asimov, que foi eleita a maior obra de fantasia de todos os tempos. Recebeu o prêmio Hugo em cima do Senhor dos Anéis, tá? E não, eu não acho Fundação melhor que o Senhor dos Anéis. Posso fazer outro vídeo sobre isso, a respeito de Tolkien e Asimov, do porquê que eu acho o Senhor dos Anéis melhor. Mas isso não diminui o mérito do bom doutor Asimov. Último livro do nosso vídeo, a melhor leitura do meu semestre, e se tornou o melhor livro que eu li na minha vida. Eu gostei um bocado dessa leitura, já tem vídeo aqui, e vai ter mais vídeo a respeito da obra desse cara que se tornou um dos meus autores preferidos, na minha opinião, o maior escritor de língua portuguesa de todos os tempos, tá bom? Peço perdão ao Machado de Assis, mas eu estou falando de João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Esse livro, que já tem um vídeo aqui, já tem uma resenha, vai acompanhar o Riobaldo, que é um jagunço, um sertanejo, em suas aventuras pelo sertão, em duas linhas temporais, e isso vai tendo uns saltos temporais e o fluxo de consciência dele. O João Guimarães Rosa, ele vai transformar essa história num grande experimento linguístico. Então, para mim que veio da letras, eu ingressei na história, mas eu estou estudando a partir de um viés da virada cultural e da virada linguística. Eu acho esse livro aqui um experimento interessante dos limites da língua portuguesa. Wittgenstein, eu tenho um problema sério para falar o nome desse filósofo, mas ele tem aquela frase famosa de que os limites do meu mundo são iguais aos limites da minha linguagem. Guimarães Rosa levou essa frase à sua enésima potência, e ele cria palavras e formas de se falar. E, bom, eu não tenho muito para dizer, porque senão eu vou ficar muito tempo falando a respeito dessa obra, que se tornou o meu livro, o meu romance preferido da vida, tá? Desbancou todos os outros livros que eu já li. Já tem vídeo aqui, eu vou fazer mais vídeo a respeito dessa obra. Foi interessante. Por que eu comprei esse livro para ler? Já tem um tempo que eu quero ler Grande Sertão Veredas, um bom tempo. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, mas na UFG, eu moro em Goiânia, e na Universidade Federal ia ter um grupo de estudos a respeito dessa obra. A minha esposa estuda lá, estuda letras lá, e aí eu decidi comprar o livro para eu participar desse grupo de estudos. Eu já queria ler, todo mundo fala que é um livro muito difícil de ler, e aí lá vou eu pro Sebos, no centro da cidade, em busca desse livro, porque eu não gosto muito de comprar livro novo. Eu gosto de comprar livro usado, como você pode ver pela minha edição da Fundação. E aí eu passei um dia inteiro atrás e eu não encontrava nenhuma edição usada desse livro. Perdão. Eu tava achando o preço dele um pouco caro, novo,
E eu não tava encontrando edição usada. Até que depois de eu passar por todos os sebos da cidade, eu fui no último sebo, a última loja de livros usados da cidade. E aí eu conversei com o autor, com o dono. Ele falou, não tem, só tem um novo. E eu falei, putz, eu tô tentando comprar esse livro o dia todo, só que eu quero comprar ele usado. E eu não tô encontrando. E aí ele virou pra mim e falou, você sabe a respeito do que é essa obra? Eu falei, eu sei por cima. Você sabe o tanto que ela é importante, né? E eu falei, eu sei por cima. E ele falou, se a obra for tudo isso que todo mundo fala, você venderia o seu livro? Aí ele falou, não. Então, é por isso que você nunca vai achar ele usado, porque ninguém quer vender. Quem compra quer ficar com a edição que tem, porque a cada leitura esse livro se renova. Quando ele falou isso, ele me ganhou pra ele. Aí ele falou, se você levar outro livro, eu vendo pra você de promoção a edição de bolso, né? Porque tem a edição maior e a edição de bolso. Aí eu comprei um outro livro, que depois eu vou trazer pra falar pra vocês, que é um livro dos melhores contos do século passado, que é muito interessante, que só tem um defeito, ele não tem contos do Guimarães Rosa por questão de direito autoral, mas isso é pra outro vídeo. E aí, como eu já tava levando um livro usado da loja dele, ele me vendeu por preço de livro usado essa edição aqui, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu li esse livro e foi maravilhoso. Não é um livro fácil de se ler. Em breve eu quero fazer um vídeo específico sobre formas que te ajudam a ler Guimarães Rosa, que te ajudam a ler Grande Sertão Veredas. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Essas são as 5 obras que eu mais gostei de ler em 2026, no primeiro semestre de 2026. Espero que você tenha gostado. Eu pretendo voltar com um vídeo com as 5 obras que eu mais gostei de ler no segundo semestre. Eu já li livros nesse semestre já, que estariam nesse top 5 se tivessem sido lidos antes. Então, aguarde. E dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, que a gente fala de historiografia e principalmente de literatura, que é a minha formação. Meu nome é Ovídio, eu sou mestrando em História e Cultura pela Universidade Estadual de Goiás. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.